Seja bem-vindo a mais um estudo 1189 e hoje sim, capítulo 14. Eu tinha falado no vídeo anterior, capítulo 14 no início, mas depois eu corrigi. Foi o 13 anteriormente e agora é o capítulo 14 de verdade. E falamos sobre o amor, algo que é primordial, essencial, extremamente necessário para que tudo que a gente faça tenha real sentido. Hoje vamos falar sobre os dons de profecia e de línguas e a ordem no culto. Vamos ao todo ministrar 40 versículos, mas é muito curtinho, vai ser muito bom. Vamos orar. Pai, é sempre bom quando estamos diante do Senhor, diante da Tua Palavra, porque sentimos vida sendo lançada em nós como sementes, e nós temos total certeza de que toda essa instrução vai gerar em nós frutos que vão nos abençoar, aqueles que o Senhor colocou ao nosso redor, abençoar aqueles que nem conhecemos, e nós só queremos transbordar desse amor e dessa certeza que o Senhor tem depositado em nós. Revela-te a nós em mais essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Permita que essa palavra entre no seu coração, cause transformação e gere transformação. Não é apenas para você, é através de você também. Vamos lá. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia, pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios, mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a alegria seja edificada. Quando lemos no capítulo 12, se eu não me engano, sobre os dons do Espírito, ele menciona vários dons e a gente fala lá também, a gente lê lá também, que é para o bem comum. Esse é o propósito dos dons. Aqui está explicando que o dom de língua, ele é bom para quem ministra o dom de língua. É algo que você está acessando no reino espiritual, para você. Então o dom de língua, ele tem a serventia de ministrar sobre a sua vida, baixar download do céu de algo que o Senhor está derramando sobre você. Mas quando é interpretado aquilo que você está falando em línguas, aí começa a abençoar a vida dos irmãos que estão em volta. Aí está abençoando de forma comum a todos. A profecia, ela já tem essa finalidade: abençoar, ministrar, revelar, trazer algo sobre a vida dos irmãos. E aí sim serve de bem comum. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que lhes serei útil? A não ser que lhes leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina. Ou doutrina? Até no caso de coisas inanimadas que produzem sons, tais como a flauta ou a cítara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos? Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo, todavia nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala, e ele estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais,
procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Por isso, quem fala em uma língua, ore para que a possa interpretar, pois se oro em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém, a sua ação de graça, visto que não sabe o que você está dizendo? Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus por falar em línguas, mais do que todos vocês. Todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros, a falar 10.000 palavras em uma língua. Irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Pois está escrito na lei: por meio de homens, de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros falarei a este povo. Mas, mesmo assim, eles não me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem, não para os descrentes. Assim, se toda a igreja se reunir e todos falarem em línguas, e entrarem alguns não instruídos ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos. Mas, se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado, e os segredos do seu coração serão expostos. Assim, ele se prostrará, rosto em terra, e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Aqui faz um parâmetro entre o dom de línguas e o dom de profecia. E encerra esse tópico falando que se algum descrente vier para o meio e ouvir você falando em línguas, ele vai falar que você está louco. Mas, se você profetizar sobre algo que só ele e Deus podem saber, coisas que estão apenas na mente dele, sem dúvidas ele vai falar: Deus existe. Eu tenho um exemplo de uma pessoa próxima a mim que era 100% ateu. E ele foi até a igreja para desafiar um pastor num culto, onde pessoas que se diziam não acreditar na existência de um Deus foram convidadas. E ele foi. Ele foi não para ouvir o que tinham a dizer, mas para debater. Só que ele não esperava que Deus estaria lá esperando ele. Ele não esperava que o pastor estava cheio do Espírito Santo. Ele não esperava que a vida dele seria revelada ali diante dos olhos dele. Coisas que passavam apenas na mente dele, que ele nunca tinha dito para ninguém. Após esse culto, esse encontro verdadeiro com o poder do Senhor, ele se converteu e ele chegou para alguém muito próximo a mim e disse: Deus me achou, Ele me achou. Que você permita que o Senhor te ache nesse momento, aonde você estiver, e que você permita que os dons do Espírito fluam através da sua vida. Último tópico. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em língua, devem falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro, pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos
e encorajados. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Ou seja, você não está sendo dominado por algo que você não tem domínio. O Espírito Santo vai fluir na medida do que você permitir. Então, se tem alguém profetizando ou ministrando algum dom, segura na fila. Se o Espírito Santo quer falar através de você, você vai sentir que é para falar. E vai haver a oportunidade. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Como em todas as congregações dos santos, permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem a seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? Se vocês, o único povo que ela alcançou, são vocês o único povo que ela alcançou? Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o que lhes estou escrevendo é mandamento do Senhor. Se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Aqui nós nos deparamos com algo que era um costume, uma tradição entre os judeus e no meio desse tempo, que as mulheres eram impedidas de ministrar, de falar nos cultos, de levar a palavra. Mas hoje nós sabemos que existem pastoras, mulheres cheias do Senhor, cheias do Espírito Santo. Então foi um momento da igreja em que as mulheres não profetizavam, mas hoje tem cultos que tem muito mais mulheres do que homens. Se você parar para perceber, as mulheres, elas realmente são ferramentas extremamente habilidosas nas mãos do Senhor. E que todos nós possamos nos entregar ao Espírito Santo para que os dons sejam ministrados através da nossa vida. Tudo com ordem, com decência, porque o nosso Deus é um Deus organizado, não é um Deus de bagunça. E o que eu desejo para você e para sua casa é que o Espírito Santo tome a sua mente, seu coração todos os dias e que você seja muito abençoado em nome de Jesus.